A porcentagem ou percentagem representa uma razão. Veja, representa uma razão. Se eu não tivesse explicado o que é razão, você agora não ficaria em dúvida. Cujo denominador, quer dizer, a parte de baixo da fração, é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. Eita, professor, está difícil. Todos, lembra aqui, tudo, né? Vamos pensar em relação aos primeiros anos da era em Protásio. Nós temos primeiro A, B, C, D, né? Temos, então é o conjunto, conteúdo anterior, o conjunto. Mas se eu pegar qualquer um dos primeiros anos dos quatro que existem, né? Vamos dizer, o primeiro A. Então, representa, o primeiro A é uma parte de quatro do primeiro A, B, C e D. Então, representa uma parte de 4. Então, existe a razão de 1 para 4. Certo? Se eu pegar dois primeiros anos, então a razão aí seria 2 para 4. Certo? E aí de forma subsequente. Então, pense sempre no todo. Todo é aquilo completo, sem faltar pedaço nenhum, número nenhum. O todo é esse. E se eu retirar qualquer parte desse todo, ele designa já uma razão da parte retirada com o que existe em seu todo. Tá bom? Vamos continuar sobre a definição sobre porcentagem. O símbolo porcentagem, símbolo matemático, é sobre esses dois zerozinhos aqui com uma transversal. É usado para designar porcentagem. Um valor em porcentagem pode ser ainda expresso na forma de fração. Né? Veja, o que é fração? Lembra-se? A razão, certo? E o denominador deve ser igual a quem? A parte de baixo da fração deve ser igual a quem? A 100. Ou, veja, ou como o número o quê? Decimal. Eita, professor. Vamos lá, vamos prosseguir. Não se preocupe. Tá um exemplo aqui bem básico aqui que você não vai ter dúvida nenhuma. Veja, existe aqui uma igualdade, ó. Veja, o símbolo de igualdade aí entre eles, tá certo? No meio existe essa razão aqui, mas se olharmos, né, você pode perceber que isso também é uma proporcionalidade entre razões. Tem um exemplo aqui, 30%. 30% representa 30 partes do todo. Quem é o todo? Olha aqui, ó, o 100. Então, ó, veja, 30%, veja, a expressão já nos diz, é 30 partes de um cento. 30 partes de um cento. Então, nós temos de 30 para 100. Mas se pegarmos esse 30 aqui e dividirmos por 100, iremos ter igualdade, que o resultado, o quociente dessa divisão aqui seria 0,30. Ô professor, e se eu quiser botar só 0,3? Esse zero aqui, ele pode ser retirado sem que haja acréscimo ou perca de nada, tá certo? Você poderia tranquilamente 0,3, 0,30, 0,300. Ele só colocou aqui 0,30 para que você entenda a questão do percentual aqui na frente. Tá certo? Então, nós podemos traçar a representação de porcentagem de 30%. Então, são 30 partes de um cento. E se dividirmos 30 por 100, nós temos 0,30. Tá certo? Prosseguindo. Olha, uma tabelinha aqui. Para facilitar o entendimento, veja a tabela abaixo. Veja,
A expressão porcentagem, né? Olha, veja como é expresso, né? 1%. Na razão, aqui, como é que eu posso representar esse 1% em razão, na razão? Uma parte de 100, de 100. Uma parte de 100. Fazendo a divisão desta razão, eu tenho 0,01. Lembrando que este zero aqui após a vírgula, ele altera aqui, ele não pode ser retirado, cuidado. Então nós temos aqui 0,1, que é a parte que eu mais gosto. Porque geralmente as pessoas fazem, antigamente sempre ensinaram as pessoas a trabalhar com a regrinha de 3, que a gente viu lá na proporção, né? Os extremos, a igualdade do extremo pela a multiplicação dos extremos pelo meios, né? Então nós podemos fazer uma igualdade da multiplicação desses extremos pelos meios. Então eu sempre gosto mais assim de utilizar números decimais para calcular uma porcentagem, já que eu faço o cálculo diretamente. Se eu pegar 0,01 e multiplicar por qualquer número, exceto zero, se eu multiplicar por 0,01, eu tiver um número, né? E esse número poderia ser parte reais, mas obedecendo a alguns casos, em questão irracional, tal, se eu multiplicar qualquer número, eu posso, essa expressão qualquer tem algumas ressalvas, porém se eu pegar um número, se eu tiver, suponha, 50 reais, e eu multiplicar por 0,01, eu tenho 1% de 50 reais, de um valor absoluto. Eu estou falando aqui sempre de um valor absoluto, tá certo? Se você quiser calcular 5% de um valor absoluto, então você pega, multiplica por 0,05 e já tem um resultado dos 5% deste valor. Mas, professor, eu gosto de fazer com regra de 3. Olha aqui, olha, veja aqui a expressão. Como calcular a porcentagem? A questão da matemática é esta. Tem vários caminhos, um resultado só, mas existem inúmeros caminhos. Pelo menos 3 aqui, estamos aqui auxiliando vocês para que vocês possam fazer. Tá certo? A primeira delas é a questão da regra de 3. Né? Eu vou colocar um exemplo aqui, trazer uma questão e aplicar os 3 exemplos. Como é que a gente pode? Primeiro, regra de 3. Né? Meio pelos extremos, ou extremo pelo meio. Essa ordem não vai alterar a proporcionalidade. Segundo, transformação da porcentagem em fração com denominador igual a 100. Veja aqui, ó, aqui em cima, aqui, 5, de 5%. Você quer calcular, tem 80 reais. Aí você, 80 vezes 5, certo? Dividido por 100. Multiplica e divide. Multiplica, divide, você vai ter os 5% dos 80. Tá, pessoal? E a terceira opção aqui é a transformação da porcentagem em número decimal, certo? Então, é aquela que eu estava explicando a vocês, que é de forma ainda mais objetiva. Você tendo um domínio de números decimais, eu creio que sempre é a melhor opção. Mas aí fica a seu critério. Regra de 3, eu não havia falado, você se lembra que é uma proporcionalidade. Você tem duas razões, tem 3 grandezas, 3 valores e precisa encontrar o quarto. Né? Tem 2 frações e uma tem uma letrinha lá no meio. Você tem 3 números nessas 2 frações e tem uma letrinha lá e precisa descobrir a proporcionalidade disso. Você fazendo a questão dos extremos pelo meio ou meio pelos extremos, você vai encontrar tranquilamente o valor dessa letrinha que está envolvida. Tá certo? Vamos para um exemplo aqui.
usando o mesmo, uma situação cálculo da primeira questão aí, certo? Vocês podem ver, ó, calcule, né? Aliás, calcule 30% de 90. Aqui não expressa a unidade, mas isso aqui é só uma questão, é um módulo, valor absoluto aqui 90, certo? Primeiro, como é que você pode, as três formas que você pode fazer. A primeira delas é a mais extensa, é o que mais foi apregoado, ensinado, né, para os professores clássicos, gostavam desse método aqui, né, que também ele consegue resolver tranquilamente. Muitos às vezes não se faz, não consegue por outros meios, mas por esse eles vão sempre pelo meio mais seguro. Vamos lá. Para usar a regra de 3 no problema, vamos considerar que 90 corresponde ao todo. Se lembra o que eu falei? Todo se refere a 100%, ou seja, 100%. O valor que queremos encontrar chamaremos do conhecido x. Se eu quiser botar outra letra, fique à vontade, não tem problema nenhum. A regra de 3 será expressa como? Primeiro você tem que fazer duas razões, né? A primeira razão são a dos valores. A coluna aqui, certo? Coluna. Você não pode misturar. Como eu falei, você não pode fazer a mistura de porcentagem com valor por enquanto. Mas você tem que obedecer a regrinha aqui. A escala de valores, razão de valores. E o outro lado, a razão de porcentagem. Lembrando, 90 equivale ao todo 100%. E o 30% do que eu estou falando desse valor aqui corresponde a quê, professor? O conhecido X, mas você pode botar a letra do seu nome, P, A, B, C. Fique à vontade, para não ficar apenas acostumado com esse X. Pois bem, vamos multiplicar, nós temos aqui, vamos multiplicar primeiro os meios. Quem é x vezes 100? Dá o quê? 100 vezes x, está aqui, igual aos extremos. Quem são os extremos? 90 vezes 30. Ô professor, é muito difícil fazer isso aqui. Não, meu amado, pode ficar tranquilo. 9 vezes 3, esqueça os zeros. 9 vezes 3. Ah, professor, 27. Beleza. E nós temos aqui o quê? Quantos zeros tem nessa multiplicação? 2. Aí só pegar esses dois zerinhos aqui e botar aqui de lado, está tudo resolvido a multiplicação. Veja, esse 100 aqui ele está multiplicando. Quando a gente tem as manipulações algébricas, eu pego esse 100 aqui e repasso para o segundo termo, que vem aqui para baixo. Então, ele está multiplicando, o inverso de multiplicar, dividir. E veja, temos uma divisão, 2.700 dividido por 100. O professor monta a continha, faço tudo, beleza, pode fazer, tranquilamente. Mas quero dar uma dica a você, ó, veja, você tem dois zeros aqui pertencente ao numerador e tem dois zeros aqui, pertencente ao denominador. Então você pode, olha, cancelar esses dois aqui por esses dois aqui e você fica 27 dividido por 1. 27 dividido por 1, 27. Então 30% de 90 equivale a 27. Tá certo? Pois bem, isso foi a regra de 3. Você monta duas razões, cada um com as suas escalas de valores, né, de grandezas. Aqui é o valor e aqui é a porcentagem. Cuidado para não misturar as coisas, né? Aqui nós temos agora a transformação de uma porcentagem em uma razão. Quando eu falo 30%, você fica 30 partes de 1 cento. 1 cento, 1 vezes 100, 100. Então, 30 partes de 1 cento,
Oh, professor, eu posso simplificar essa razão aqui? Sim. Olha, né? Pode simplificar tranquilamente. Ó. Se você tem um zero aqui em cima e tem outro aqui embaixo, certo? Na parte final do número, então você pode eliminar este zero com o zero. Então você vai ter a razão agora, que é a razão de 3 para 10. Quem é o valor? R$ 90. Aí você tem a razão aqui, pega a razão aqui, que equivale à porcentagem, 3 vezes 90, ou 3 vezes 90, 270. Dividido por 10, lembre-se, 270 dividido por 10, corta o zero, fica 27 sobre 1. Mas, professor, eu posso fazer já aqui no começo? Pode. Olha, se você tem uma multiplicação no denominador, aqui é uma multiplicação, por uma divisão, esse 10 está dividindo tanto 3 como 90, porque aqui em cima é um produto. Se houvesse uma soma, uma subtração, aí não poderia. Então você pode cortar aqui esse zero aqui do 10, corta esse zero do 90 e você fica 3 vezes 9, 27. Tudo bem? Ainda podemos, continuando, tivemos dois exemplos, né? Um com regra de 3, outro expressando a porcentagem em uma razão e agora com o número decimal. Veja, 30%, 30 dividido por 100 equivale a 0,3. Veja que já nesse aqui já não tem mais o zero final, 0,3. Então, esse valor decimal representa 30%. Então, se pegarmos 0,3 vezes 90, o resultado, o produto desta multiplicação é 27 também. Então, veja que todas deram o mesmo resultado. E a maneira que você vai calcular, fazer seus cálculos de porcentagem, fica a seu critério, tá certo? Contanto que obedeça às regras, os princípios matemáticos, tá bom? Um forte abraço. Quero deixar aqui um material para vocês, que vocês possam estudar, da página 34 a 37. Página 34 a 37 do seu livro didático de matemática. Você vai lá, tem um assunto sobre razão, proporção e porcentagem. Veja o seu material, leia o seu material, já que você já compreende o que seja razão, proporção e porcentagem. E agora você vai ler o conteúdo e tem alguns exercícios a serem feitos. E assim que forem surgindo as dúvidas, vocês possam postar nas redes sociais para que a gente possa ajudá-los vocês da melhor forma possível. Um forte abraço do seu professor Pedro Lucena e da toda a equipe da EREM Protásio. Um forte abraço, até mais.